Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wal-aqibatu lil-muttaqeen, was-salatu was-salamu ala rasulihil kareem, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim wal Furqanil Kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil kareem wa nahnu ala zalika lamina shahidin wa shakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Meus prezados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe-nos hoje de podermos estar presente numa noite abençoada, uma noite do mês do Rajab, em que Allah subhanahu wa ta'ala convidou ao seu querido e amado mensageiro Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam para uma visita divina. Esse convite foi Allah subhanahu wa ta'ala convidou ao seu mensageiro através de Jibril alaihi salam para uma ascensão ao Arsh, sobejamente conhecido pelo Laylatul Miraj, ou seja, a noite do Miraj. Quando se fala a noite do Miraj, toda a gente conhece bem a história do Miraj, por isso eu não vou falar em todos os pormenores da noite do Miraj, porque ano após ano a história é repetida por nossos ulamás em diversas mesquitas, e até as crianças sabem que na noite do Miraj Jibril veio, convidou o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi até os sétimos céus, passando por o Masjid al-Aqsa. Mas eu vou levantar uma questão que, antes de eu falar sobre essa questão, eu gostaria de exemplificar o que está a se passar hoje em dia. Há uns 2 anos atrás, ou 5 anos atrás, alguém neste universo, neste mundo, ou primeiro mundo, ou terceiro mundo, ou nas Áfricas, ou na Ásia, ou na Europa, alguém poderia imaginar que chegará um dia em que ninguém poderá sair da sua casa, terão que fazer a quarentena dentro da casa, as escolas estarão encerradas, os escritórios serão encerrados, terão que trabalhar a partir da casa, simplesmente com o medo de um vírus. O mundo, da maneira que andava, ninguém podia imaginar, nem sonhar sequer, que alguém podia parar essa máquina, este mundo inteiro, com a velocidade que andava, os voos cancelados, aeroportos fechados, hotéis fechados, inclusivamente as mesquitas, infelizmente, foram fechadas, inclusivamente a nossa sagrada casa Kaaba Sharif e Madinatul Munawwara, que nunca ficou encerrada desde a vinda do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Tawaf nunca parou, mas infelizmente, devido ao medo de um vírus, uma coisa insignificante, parou o mundo. Todos nós estamos em quarentena, todos nós estamos fechados nas nossas casas. Nós que não tínhamos tempos para dedicar à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, porque estávamos completamente obcecados num ganho mundano, nos negócios, nas empresas e em muitas outras atividades que tinham a ver com o mundo materialista. Ninguém imaginava isso, mas isso está a acontecer há umas semanas para cá e nós caímos na realidade. Da mesma forma, eu vou exemplificar que há 1400 anos atrás, onde não havia tecnologia, onde não havia ciência, onde não havia a eletricidade, onde não havia água canalizada, onde não havia carros, onde não havia aviões, onde não havia nada, simplesmente existiam seres humanos
que viviam de uma forma sem civilização, sem nada. Os países mais avançados eram conhecidos como Roma e a Pérsia. Do resto, o mundo vivia dentro da barbaridade e sem nenhuma civilização, sem nenhuma ética moral, sem nada. Naquela altura, quem poderia imaginar que um dia surgiria um carro, uma viatura com 4 rodas, ou uma bicicleta, ou uma motorizada? Se isso não poderiam imaginar, muito menos podiam imaginar um avião que voasse pelo ar, um foguetão que leva até a Lua. Ninguém poderia imaginar isso. E foi nessa altura que Allah subhanahu wa ta'ala convidou. Allah subhanahu wa ta'ala é todo poderoso, criador deste mundo. Foi nessa altura que Allah subhanahu wa ta'ala convidou o seu mensageiro, que fez transportar da terra, da Península Arábica, de Makkatul Mukarrama para Jerusalém, de Jerusalém passando, rasgando os céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu, rasgando esses todos os céus, visitando esses céus e encontrando com vários profetas, desde Adam a.s. até o último, até Ibrahim a.s. no sétimo céu, encontrando com eles, cumprimentando eles, visitando eles. Inclusive chegou de ver o inferno, chegou de ver o Jannat, o paraíso. E continua a viagem com Jibril a.s. para cima. Então, esta viagem era imaginável naquela altura. Antes de eu poder explicar sobre essa imagem, nós temos que compreender que será que o ser humano dessa altura, de 1400 anos atrás, tinha essa capacidade de empreender uma viagem dessas? O ser humano, a sociedade da altura, tinha capacidade ou podia compreender o fenômeno dessa viagem? Como é possível empreender uma viagem, porque na altura era só de camelos e cavalos, ou via terrestre a pé, que faziam viagens que duravam meses, de uma localidade para outra localidade. Aqui não se fala da localidade, aqui fala de um espaço para outro espaço, do espaço terrestre para o espaço celeste. Portanto, para nós compreendermos como é que essa viagem foi efetuada, nós temos que compreender quem era o viajante. Quem era esse viajante que viajou? Qual era a capacidade desse viajante? Nós conhecemos, esse viajante era Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e o seu companheiro que veio convidá-lo e que levou-lhe na viagem no meio de transporte, Buraq, era o Jibrail, o arcanjo, o anjo Jibrail, o anjo da revelação. Ele levou, fez passar por Jerusalém, de Jerusalém foi para cima, foi para os sétimos céus. Rasgou os sétimos céus e foi até o Arche. Mas antes de eu explicar os pormenores dessa viagem, eu gostaria de enfatizar esta viagem, passar por essas zonas, ou essas áreas, ou esses lugares, sair da terra sem nenhum meio, a não ser aquele meio de transporte, ir para o espaço, naquela altura, não era possível. Era fora da imaginação da mente humana. Meus irmãos, a ciência prova isso. A história universal prova isso. Que o ser humano não podia nem sequer imaginar, muito menos sonhar. Mas esta viagem foi empreendida. Como? Para nós compreendermos como é que essa viagem foi empreendida, nós temos que compreender quem era este Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós, se virarmos as páginas do Alcorão,
se virarmos as folhas do Hadith, nós lemos e vamos compreender realmente quem era Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, havia um momento, Allah subhanahu wa ta'ala diz que havia um momento antes da criação do mundo, antes da criação dos anjos, da terra, do céu, dos planetas, de qualquer outra criatura, havia um momento em que Allah subhanahu wa ta'ala diz, Kana Allah wa lam yakun ma'hu shay'an. Este momento em que existia somente Allah subhanahu wa ta'ala, existia somente Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yakun ma'hu shay'an, e ao seu redor não havia mais nada. Então, a única coisa que existia era Allah subhanahu wa ta'ala, que era o Criador. Allah subhanahu wa ta'ala manifestou a sua vontade. Manifestou a sua vontade de criar coisas. Criar o quê? O mundo. Criar o quê? Seres humanos. Criar o quê? Anjos. Criar o sol, planetas, a lua, as árvores, animais selvagens, domésticos, animais marinhos, o mar, os rios, os riachos, a terra, o solo, as riquezas dentro da terra, a riqueza sobre a terra. Allah decidiu criar isso tudo e oferecer como matéria-prima para as suas criaturas, sobejamente conhecido insan, o ser humano. Com um único objetivo. O objetivo de reconhecer a autoridade e o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando diz que não existia nada a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, nós na última parte do Surat al-Yasin, nós lemos, فَإِذَا أَرَادَ أَن يَكُونَ شَيْئًا. Quando Allah subhanahu wa ta'ala faz irada, irada em Urdu também o significado é o mesmo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala pretende, ou faz uma intenção, ou tem um desejo de criar algo, de fazer algo, de qualquer coisa, فَإِذَا أَرَادَ أَن يَكُونَ شَيْئًا فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ. Então Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente expressa-se. Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente diz, Kun fayakun. Acontece. Aconteça e as coisas acontecem. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa, como nós, quando queremos construir uma mesquita, quando queremos construir um hotel, nós temos que fazer um projeto com um dos melhores engenheiros. Temos que arranjar um arquiteto para fazer um projeto. Temos que arranjar um engenheiro. Temos que arranjar construtores e erguer um edifício. É ali quando a nossa obra fica concluída, uma obra. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala planeou, pensou em criar o universo. E não um universo, vários universos, porque ele diz, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louvado seja Allah, que é o Senhor, dono absoluto de vários universos. Alamin não é Alam. Alam é um mundo, Alamin é vários mundos. E o que diz o Corão? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Que eu não te mandei ao Muhammad, a não ser que seja misericórdia, que seja rahmat para vários mundos, assim como eu sou Senhor e dono absoluto de vários mundos. Então Allah e o seu Nabi estão juntos. Foi nessa altura que Allah subhanahu wa ta'ala, quando pensou, ele devia dizer, Kun ad-dunya, o mundo, vem a insistência, mas Allah subhanahu wa ta'ala não diz Kun ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Kun Muhammada, Kun Muhammada, o Muhammad, venha, torna-te existente. É quando manifesta-se a luz de Allah subhanahu wa ta'ala, o Nur, é o tal Nur a quem Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz, awalama khalaqa Allah nuri. Está no Hadith. A primeira coisa que Allah subhanahu wa ta'ala criou foi a minha luz. É essa luz que Allah ta'ala manifestou.
O exemplo dessa luz, meus irmãos, nós, Allah diz, não havia nada, somente Allah. Então, onde não existe nada, há escuridão. Se nós nessa sala em que estamos, apagamos todas as luzes, fechamos as cortinas, o que vamos obter? A escuridão absoluta. E nessa escuridão nós levamos uma lanterna e focamos numa das paredes. O que vamos criar? Vamos criar um ponto. E esse ponto da luz da lanterna vai se alastrar. Esse alastro é a expansão da luz de Allah subhanahu wa ta'ala que manifestou em nome do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqa Allahu an-nuri. A primeira coisa que Allah criou foi a minha luz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz. Então essa luz, através dessa luz que é conhecida Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala criou os anjos, criou a terra, o mundo, os planetas e tudo quanto existe entre o céu e a terra foi através dessa luz. Awwalu ma khalaqa Allahu an-nuri. Mas isso criou antes de criar o mundo. Eu podia ainda prolongar muito nesse aspecto, mas o tópico de hoje é sobre Miraj, por isso simplesmente estou a querer fazer-vos ver que antes de criar o mundo, Allah criou Nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a luz de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ali diz, Awwalu ma khalaqa Allahu an-nuri. Depois Rasulullah sallallahu diz, através do meu Nur, Allah criou o resto do mundo, e tudo que existe entre o céu e a terra. Meus irmãos, ainda mais, quando a criação da Adam alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala mandou fazer o molde do corpo da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam com a terra, mentindo, colocou um mentindo com a terra, os anjos trouxeram da terra. Depois de soprar a alma e tudo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hadith, nós lemos no hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, eu estive presente quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam alayhi salam. Primeiro homem que entrou no Jannah. Eu estive presente lá. Eu assisti à criação da Adam alayhi salam. Meus irmãos, quem diz isso é Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas entretanto, Rasulullah não tinha vindo à terra. Ainda estava a assistir à criação do primeiro homem que ia à terra, que é Adam alayhi salam. Adam alayhi salam foi dado no Jannah, esteve lá com sua esposa, aconteceu o que aconteceu, foi castigado. Nessa altura, Adam alayhi salam levanta as mãos para cima e pede, oh Allah, eu peço perdão, eu peço a tua misericórdia, por wasila, por intercessão de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele faz esse dua, isso mexe com o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, disse, Adam, muito bem que você está pedindo perdão, mas quem te falou sobre Muhammad se eu ainda não mandei para a terra esse Muhammad? Quem falou a relação que eu tenho com Muhammad? Quem disse a ti que a minha relação com a relação do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ainda não veio na terra, que nem nasceu, nem mandei como ser humano? Se Allah, quando desde-me o Jannat, quando eu estive lá a o sofrer, o Jannat, quando eu levantei para cima para ver o teu arsh, eu vi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam alayhi salam é tal homem, é tal primeiro homem a quem Allah allama Adam asma kullaha, a quem Allah pessoal, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe o conhecimento de tudo quanto existia entre o céu e a terra, de todas as ciências, da religião, do sharia, de tudo. Então ele não era um ser humano qualquer, era um grande homem, profeta, conhecedor de tudo. Então ele disse, eu logo pensei, La ilaha illallah, que não existe nenhuma deidade digna de ser adorada, a não ser Allah, está muito bem, eu aceito que é Allah absoluto, Senhor absoluto. Muhammad Rasulullah está junto com La ilaha illallah, é porque este Muhammad não é um qualquer. Este Muhammad sallallahu alaihi wasallam é uma coisa que está associada com Allah. Sem Muhammad esse kalma está incompleto. Então eu ali que vi que eu se pedir a intercessão deste, que está sempre com Allah subhanahu wa ta'ala, de certeza que Allah vai me perdoar. Então, o primeiro wasila, a quem infelizmente hoje alguns irmãos nossos dizem que não existe wasila no Islã,
pedimos diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos. Nós, seres humanos, pecadores, nós incorporados com cheio de pecados que cometemos dia após dia. E nós temos capacidade de pedir diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala? Se nem sequer a energia elétrica que nós consumimos na nossa casa conseguimos levar diretamente da barragem. A eletricidade é produzida numa barragem. Por exemplo, aqui em Moçambique, a Cabora Bassa produz energia. Experimenta tirar a energia da Cabora Bassa e ligar diretamente para a sua casa. O que vai acontecer? Vai explodir, queimar toda a casa e todo o prédio. Porque a voltagem é muito alta. Aquilo está em milhares de volts. E aquilo não está preparada para as nossas instalações das nossas casas. Então o nur de Allah subhanahu wa ta'ala, nós pedir diretamente o rahmat de Allah para vir diretamente para nós vamos virar em cinzas. Nós viraremos em cinzas. Não estamos. Esse nur de Allah subhanahu wa ta'ala tem que ser transformado para entrar dentro dos nossos corações consoante a capacidade de cada ser humano. Se minha capacidade é 220 volts, esse rama de 220 volts vai entrar para mim. Se a capacidade desse meu irmão é de 300 volts, vai entrar 300 volts. Se daquele é de 100, vai entrar 100 volts. Então cada pessoa vai receber. Mas vai receber como? Através de Rahmatul lil Alamin, que é Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Ele é o primeiro transformador que recebe diretamente o nur de Allah subhanahu wa ta'ala e dali ele transforma para ser uma consoante a capacidade de cada um e consoante os walius lá também. Pode fazer subestações através do walius lá. Cabora Bassa tira energia em 110 mil volts ou para aí fora. Primeira grande subestação de 110 volts passa para 100 mil volts. Vai na segunda subestação, passa para 90 mil. E até chegar à cidade, chega a 220. Mesmo na cidade tem um posto de transformação muito grande, onde é transformada a energia consoante a capacidade do cliente ou do consumidor. Meus irmãos, esse é um exemplo que eu dei da eletricidade, é mundano. Mas é a mesma coisa que acontece com o Nur de Allah. Nós, de forma alguma, temos capacidade de receber diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas esse Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como provém daquela luz, provém do Nur de Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem a capacidade de receber diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala e ele tem a capacidade de transformar essa alta potência de Nur de Allah para potência média, baixa ou baixa das baixas ou zero, consoante a capacidade do seu umat. Então, nós estamos falando dessa personalidade que fez essa viagem. Então não é uma personalidade qualquer, meus irmãos. É uma personalidade que antes de vir para a Terra já existia. Entretanto, ele ficou lá, o Adam Alessandro foi transformado, foi mandado para a Terra. Eu não vou em pormenores desta história. Ele veio na Terra, viveu na Terra, teve filhos, vieram muitos profetas, um após outros. Desde Adam a.s., Nuh a.s., Idris a.s. e todos os profetas vieram até Ibrahim a.s., de Ibrahim a.s. para Isa a.s., e Musa a.s., eles todos vieram, cada um fez a sua missão, cumpriu, deu a sua mensagem. Mas Sagrado Alcorão diz em certo sítio, que Allah subhanahu wa ta'ala um dia juntou todos os profetas que ele ia mandar para a terra, antes de criar o mundo, juntou eles e falou sobre o último mensageiro. Se cada um de vós, eu vou mandar-vos para a terra consoante a necessidade daquele povo. E cada um vai preparar o campo para poder receber o último mensageiro. Nós hoje, quando temos uma visita do chefe do Estado, por exemplo, nós moçambicanos, eu não sou, nesse momento estou fora, mas nós estamos ouvimos dizer pelo nosso governador, temos uma visita do chefe do Estado que vai visitar Nampula, a cidade, vai passar por distritos, Moma, aqui e acolá. Cada localidade está a preparar a recepção do chefe do Estado. Vai preparar a recepção para ser bem recebido. Da mesma forma, ou de uma forma muito superior a isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse a todos os profetas que eram para vir para a terra: vocês têm uma missão. Quando vão para a terra,
prepara um campo para receber o último mensageiro que eu vou mandar. Por isso, desde Adam a.s. até Isa a.s., todos eles foram preparados, porque a Bíblia diz claramente, depois de mim virá um conformador. Hazrat Musa a.s. também falou no Torá, referi que depois de mim virá um último mensageiro, cuja mensagem terá que ser seguida. Portanto, não é uma personalidade qualquer que vem para a Terra. Entretanto, Allah manda para a Terra, Adam e Sam fez o seu trabalho, Nuh e Sam fez o trabalho, todos fizeram, e quando chega a vez de nascer, no ano 570, em Makkah, Makkatul Mukarrama, na casa de Hazrat Abdullah, Bibi Amina, nasce uma criança numa segunda-feira, um bebê. Quando esse bebê está num quarto escuro, na hora de alvorada, antes do Al-Fajr, naquela escuridão, quando esse bebê começa a sair, o quarto fica super iluminado. É a luz de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele nasce lá. Ainda dizem, antes de Hazrat Abdullah, pai do nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, casar-se, as raparigas de Makkah perseguiam, todas cobiçavam para Hazrat Abdullah casar com elas. Mas Hazrat Abdullah estava reservado, era um homem muito sério, e não dava. Mas quando ele casa com Bibi Amina, depois de casar, essas mesmas raparigas deixaram de cobiçá-lo, deixaram de vê-lo, deixaram de procurá-lo. Ele sentiu-se, mas o que é que se passa? Eu sou o mesmo Abdullah. Hoje essas meninas já não me apreciam, o que é que se passa? Quando ela virgou, alguém perguntou a essas meninas, por que vocês já não apreciam Hazrat Abdullah? Disse, o que nos cativava era uma luz que nós víamos na testa dele. Já não vemos essa luz. Essa luz veio desde o primeiro homem, passou de geração para geração, de profeta para profeta, que é Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que depois de casar ficou no útero de Bibi Amina. E quando ele nasce, sai o Nur próprio, a pessoa de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que iluminou aquele todo o quarto e até outros outros. Há muitos hadiths a falar sobre isso, mas não vou falar nesse pormenor. Então, nós estamos a falar aqui de uma personalidade que veio na Terra como ser humano. Veio cumprir uma missão. Muitos de nós, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele é um homem como nós, já morreu, viram em ossadas, pá. Ele não é nada, está morto, está ali, pá. Nem vale a pena mandar salam para ele, não vale a pena fazer milagre, molir, isso tudo para quê? Ele é um homem como nós, ele não nasceu com mãe e pai, ele não comia e bebia como nós, ele não vivia como nós. São esses argumentos que as mentes incapacitadas, as mentes que não dotam de sabedoria, as mentes que não têm, não sabem a origem do nosso Nabi, falam isso. Por quê, meus irmãos? Nosso Nabi, não há dúvida, ele veio na Terra como ser humano. Veio para cumprir uma missão. Mas ele, antes de vir na Terra, ele já existia lá em cima. Ele tem duplas personalidades. Tem uma personalidade que é cósmica. A personalidade da Nabi sallallahu alaihi wasallam, cósmica, é a personalidade real da Nabi sallallahu alaihi wasallam. E a segunda personalidade é mundana. Meus irmãos, como é possível isso acontecer? É possível, meus irmãos. É possível. E Allah subhanahu wa ta'ala prova-nos disso. Nós podemos dizer um anjo é ser humano? Entra na mente alguém dizer, anjo é ser humano, Jibril é um ser humano. Isso não é possível. Ninguém vai a ser anjo é anjo. Crianças já têm, anjo tem tantas asas, tem isso, tem aquilo, voa, e tem uma imaginação dos anjos. Mas nós, como muçulmanos, nós podemos dizer que os anjos são seres humanos? Não. Mas vamos ao hadith da Sahih Bukhari, que é muito conhecido, hadith de Jibril. Meus irmãos, eu vou falar uma parte desse hadith,
só para vos fazer ver. O anjo de Jibrail também veio na terra como ser humano, cumpriu a sua missão e foi-se embora. E voltou para a sua origem, que é a sua origem de ser anjo. Se Allah conseguiu mandar o Jibrail, a não ser Jibrail, muitos outros anjos vieram. Até o Jinn, não vou falar nesse capítulo, até o Jinn assimila-se a ser humano, convive conosco, senta conosco, come conosco, estuda conosco. Há muitos aspectos que Jinn vinham como ser humanos aprender com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, há casos desses. Vivem conosco e nós pensamos que é nosso irmão muçulmano, mas ele é Jinn, nós somos insan. Há uma diferença entre nós e ele. Mas eles podem vir como ser humano. No hadith de Jibrail nós lemos, muitos conhecem hadith, especialmente os alunos das madrasas devem ter lido, porque isso no Arba'in também existe esse hadith. O hadith de Jibrail diz o seguinte: certo dia, assim, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juntamente com seus sahaba, estavam sentados no masjid. Rasulullah sentado, cercado por sahabas, a conversarem sobre o din, sobre religião, qualquer outro assunto. E nisso, de repente, entra uma pessoa dentro da mesquita, muito alta, com roupa extremamente branca, nem sinal de poeira, de sujidade ou de roupa não passada, coisa parecida, não tinha nessa roupa. Extremamente roupa branca, com cabelos extremamente pretos. Portanto, naquela altura, 1400 anos atrás, alguém vir ali é porque ele está saindo da sua casa sem passar por mercado, sem passar por nenhum sítio, diretamente para a mesquita, depois do banho, depois de vestir a roupa bem limpa. Senão, ele podia apanhar a poeira do mercado, podia sujar algum sítio, até chegar a Masjid Nabawi. Mas, ele vem completamente limpo. E todos levantam a vista, espantados, e vejam, cada um a questionar a si próprio. Cada um a questionar a si próprio. Quem será esse sujeito? Mas ninguém atreveu-se a perguntar, porque a presença de Rasulullah não permitiu-lhes questionar. Rasulullah é que tinha autoridade de poder questionar quem és tu. Mas Rasulullah não questionou. Alguns pensavam, esse sujeito de Medina não é. Da nossa cidade, de certeza, não é, porque nós não os conhecemos. Viajante, muito menos. Porque se fosse viajante, não vinha com essa roupa tão limpa. Porque na altura viajava-se camelo, cavalo, a pé e por aí fora. Não vinham com cabelos bem pretos e limpos. Vinham com cheio de poeira e todo coberto de poeira. Não era possível ele vir assim. Quem será? Esta pergunta girava nos corações de todos os sahabas. Eles nem podiam imaginar de onde é que apareceu esse sujeito. Porque, logicamente, estava fora da capacidade da imaginação deles quem podia ser. Porque máximo podia ser um viajante que veio de fora, mas viajante assim tão limpo e asseado não podia ser. A lógica não permitia. Esse sujeito entra, cumprimenta com salam a todos, ele vem e senta-se de frente da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assim como nós sentamos no atayato. E encosta seus joelhos com os joelhos da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque o Rasulullah estava sentado na mesma posição do atayato. E põe as suas palmas das mãos na costa da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele, ao fazer isso tudo, os sahaba, a pensar que atrevido, os sahabas já estavam a ficar a pensar em outras coisas. Mas como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não reagiu, ninguém se atreveu de reagir ou de fazer questionar ou de proibir-o de fazer isso. E ele diz: Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ó profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, elucida-me, explica-me sobre o iman.
Rasulullah explicou sobre Iman. Eu não vou falar esse hadith incompleto, é muito longo. Depois falou, Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Elucida-me sobre ihsan. Rasulullah responde e explica-lhe. E foi questionado acima da questão. O que espantava os sahabas era que esse sujeito vem questionar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responde, e em seguida ele está certo, Rasulullah. Mas se ele sabe que está certo, por que ele pergunta? Depois de cada resposta que a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dava, esse sujeito dizia, está certo. Isso ainda espantava mais os sahabas. No final perguntou sobre o dia de julgamento final. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não respondeu da seguinte forma sobre o dia de julgamento final. Disse, aquilo que a pessoa que está me questionar sabe, é o mesmo que eu sei, mais ou menos essa resposta que eu deu. Diz, aquilo que eu sei é aquilo que você sabe. Diz, dê-me alguns sinais. Foi a Rasulullah que deu alguns sinais que nós já estamos vendo hoje no mundo de hoje. Depois disso tudo, ele despediu-se, saiu fora e foi-se embora. Como ele foi, para onde ele foi, ninguém viu, porque os sahabas estavam dentro do masjid com Rasulullah. Reinou-se um silêncio, meus irmãos. Reinou-se um silêncio absoluto. Quem ia quebrar o gelo? Nenhum sahaba tinha coragem de questionar ou de quebrar o gelo. Somente Rasulullah diz, pergunta ao sahaba, sabem quem era o sujeito? Rasulullah, quando quebra o gelo, os sahabas unanimemente respondem, Allahu wa Rasuluhu ya'lam. Somente Allah e seu mensageiro sabem. Rasulullah diz, Huwa Jibrail. Era o tal anjo Jibrail que traz-me revelações. Ele veio aqui para ensinar a vossa religião a vós. Veio confirmar. Para vocês terem a certeza e saberem. Então, meus irmãos, contei-vos esse hadith, uma parte deste hadith, simplesmente para fazer ver se Allah consegue mandar Jibrail na terra, sobre a terra, como ser humano, depois de cumprir a sua missão, de um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo que for, levá-lo de volta, ele regressar para a sua origem como anjo. Ele, se faz isso, fez da mesma maneira, criou Muhammad antes, sallallahu alaihi wasallam, antes de qualquer outra coisa. Esteve lá em cima, assistiu à criação da Adam alaihi salam, dos anjos, de todos os planetas e tudo, teve o conhecimento absoluto de tudo que Allah Ta'ala criou. Depois Allah está agora em tua altura de ir para a terra. E quando vem terra e nasce na casa de Hazrat Abdullah de Amina. Mas ele veio como ser humano para cumprir uma missão de 23 anos. De 63 anos, mas a missão de 23 anos. Mas nesses 63 anos, tirando os 23 da profecia, os 40 anos antecedentes, também a sua personalidade, a sua maneira de ser, não deixava de ser uma demonstração de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem, de um verdadeiro crente, porque apesar de viver com os bárbaros, ignorantes, e estes todos, ele conseguiu manter a sua personalidade isenta de barbaridade, de maldade, de inveja, de ódio, de todas as coisas. E ele era a pessoa mais séria, conhecida por Amin as-Siddiq. Então, meus irmãos, estamos a falar de uma personalidade, de uma pessoa que tem 2 personalidades, uma cósmica, uma mundana. Então, somente esta pessoa tem capacidade de empreender uma viagem da Terra para a Terra, para Jerusalém, e de Jerusalém para o 7º, rasgando os 7 céus até o Arsh. Então, e essa coisa não era possível entrar na mente de qualquer ser humano há 1400 anos atrás. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando manda, eu não vou falar em pormenores porque todos sabem a história do Miraj, manda o Jibrail, vai ter com o meu querido profeta sallallahu alaihi wasallam, vai ter com ele e transmita os meus salams. Depois de transmitir os meus salams, diz a ele que eu estou convidado, que o teu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, está a convidar para uma visita ao seu Arsh. Meus irmãos,
Vamos notar um ponto aqui muito importante. Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibrail. Jibrail veio. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, há muitas narrações, mas seja lá qual for a narração, uns dizem que estava na casa de Maimuna, outros dizem que estava no Hatim, seja lá onde estiver. O Jibrail veio com muito respeito, desperta o Rasulullah e cumprimenta com salam. Depois de fazer o salam, diz: Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala convidou para ir ao Arsh. Rasulullah disse: a mim? Eu, um ser humano, um ser insignificante aqui, ser convidado por meu Habib, meu Allah. Ele não acreditou, disse: não, ele convidou. Tu tens que ir comigo, tenho aqui um meio de transporte, burraco. Meus irmãos, vamos fazer uma comparação aqui com outro profeta que antecedeu o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é Hazrat Musa alaihi salam, sobejamente conhecido como Kalimullah. Por quê? Porque ele conversava com Allah. Ele tinha capacidade de conversar com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah respondia a ele. Era querido profeta de Allah. É um profeta que o Corão tem um capítulo inteiro a falar sobre ele. Ele disse: oh Allah, eu quero te ver. Certo dia, ele manifestou a vontade de Allah: eu quero te ver. Allah diz: Lantarani, tu não consegues me ver. Se Allah, eu quero te ver. Lantarani, tu não consegues me ver. Ele começa a insistir, como um bebê está no colo da mãe, ou uma criança está no colo da mãe, e ele tem tosse, tem constipação, e ele diz: mãe, eu quero sorvete. Mãe diz: eu não posso dar porque estás doente. Insiste, insiste. Chega uma altura, devido ao amor extenso que a mãe tem por ele, se vamos lá dar um pouco, simplesmente para matar a vontade da criança. Mas a mãe sabe que esse sorvete vai lhe fazer mal. Esse sorvete pode piorar a tosse dele, a constipação dele. Mesmo assim, esta mãe, devido ao intenso amor que ela tem pelo esse bebê, pelo esse filho, ela vai sacrificar e vai lhe dar o sorvete, e a criança até pode piorar. Era a mesma coisa o querido profeta de Allah, Kalimullah, Musa alayhi salam, dizia: Allah, quero te ver. Lantarani, oh Musa, não vais ver. Disse: Ya Allah, não é que eu tenho dúvidas de ti, eu sei que tu és meu Criador, eu sei que tu és Allah, tu és dono absoluto, tu és Malik Din, és tudo, Ya Allah, eu concordo, mas lilmutmaina qalbi, somente para pôr meu coração calmo, porque meu coração está muito agitado, quero te ver para ficar com sukun, com calma. Depois de tanta insistência, apesar de Allah subhanahu wa ta'ala saber que isso não ia dar resultado, está bom, já que insiste tanto, vai para a montanha de Tur. Meus irmãos, vamos ver aqui. Aqui Musa alayhi salam está a pedir a Allah que eu quero te ver. É a mesma coisa eu ir ter com um governador ou um presidente da república: se eu sou presidente, convida-me a mim para um almoço. Convida-me para uma festa. Estou a pedir o convite. E ele, devido à sua bondade, convida-me. De outro sítio, acontece que o governador ou o presidente da república convida a si, sem nenhum pedido. Sua Excelência, seu governador da província, Sua Excelência, seu presidente da república, convida a Vossa Excelência para um jantar de fraternidade ou de qualquer coisa. Quem sente-se mais honrado de participar nesse jantar? É aquele que pediu convite ou aquele que foi convidado? Logicamente, aquele que foi convidado sente-se honrado. Aquele que pediu convite, no calão aqui dizem que é um pendura. Não estou a falar isso de Musa alayhi salam. Mas Musa alayhi salam tinha aquele amor. Disse: Allah, quero te ver. Musa, quando Allah aceitou, disse aos seus companheiros: vamos comigo. 40 companheiros acompanharam. Foram no tal dia, na tal hora. Chegou, disse: quando chega esse momento, olha para aquela montanha que eu vou manifestar a minha majestade, ou seja, o meu nur, mas do tamanho como se fosse um átomo, um grão pequenino de areia.
uma coisa pequenina de areia, um pinguinho de areia, uma pontinha de agulha. Neste tamanho eu vou manifestar e você fica vendo lá. Se você conseguir ver aquilo, depois nós vamos para outra fase. Quando chega no dia, Musa alayhi salam, juntamente com 40 companheiros, foram para tal montanha de Tur. Vira para cima na hora marcada. E esse Nur manifestou-se no tamanho da pontinha de uma agulha. O seu brilho, o seu Nur, era de tal intensidade que queimou aquela montanha. Os 40 companheiros de Musa caíram e morreram. E Musa caiu no chão e desmaiou. Musa desmaiou porque era profeta de Allah. Os outros não tinham essa capacidade, por isso morreram. Meus irmãos, estão a ver a intensidade de Nur de Allah que vem no tamanho da pontinha de uma agulha? E nós dizemos, vamos pedir diretamente a Allah. Devíamos ter vergonha de fazer umas afirmações dessas. Nós temos que pedir intercessão. Ou seja, o wasila de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o wasila dos waliullahs, wasilas grandes walis que passaram pela terra, wasilas do Khulafai Rashidin, wasilas dos sahabas, wasila de tabi'in, wasila de tabi'in, desses todos que andaram no caminho, na senda de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temos que pedir o wasila deles, para o nosso dua ser aceito e nós recebemos as bênçãos de Allah diretamente nunca. Então, meus irmãos, uma comparação estou a fazer. De um lado, Musa pediu, Allah deu e deu no que deu. Desmaiou e os outros morreram. Aqui, Allah diz, Muhammad, vai convidar a meu querido Muhammad. Está a ser convidado. Ver o grau, o estatuto de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E manda um meio de transporte chamado burrak. Meus irmãos, há muitos que traduzem essa palavra burrak e dizem que é uma espécie de animal tipo burro, ou tipo cavalo, vocês lá o que dizem. Mas Islã é uma religião de lógica. É uma religião que, ao afirmar alguma coisa, baseia-se nos fatos verídicos, na realidade. Nós alguma vez podíamos imaginar que um burro, um animal qualquer possa voar, fazer essas coisas? Isso só nos livros de desenhos animados. Burrak, o que é? Provém-se da palavra bark. Bark significa eletricidade. Algo feito com eletricidade. Naquela altura era impossível para aquela geração, para aquele povo. Mas para Allah não era possível, porque Allah é conhecedor, Alimul Ghaib wa Shahada, ele conhece de tudo. Então ele antecipou o meio de transporte que hoje nós utilizamos para ir para a Lua, por aí, que aquilo vai acima da velocidade da luz. O burrak tinha mesmas qualidades, mesmas capacidades. Levou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de Makkah para Masjid al-Aqsa. Chega no Masjid al-Aqsa. Ele entra, depois de cumprir 2 rakat namaz, de Tahiyatul Masjid, porque aquele masjid tem um valor muito importante, tanto religioso como histórico para nós todos muçulmanos. Depois de cumprir, ele encontra-se com todos os profetas, desde Adam alayhi salam até o último mensageiro, antes da missão Isa alayhi salam. Todos ali, um ao outro, a receber a ele toda a coisa. O Shariat, o que ele diz? A jurisprudência islâmica, o que ele diz? Quando estás no meio de 20, 30 aliens, o melhor dentro dos aliens vai para frente. Se houver aliens que têm a mesma capacidade, superioridade, então aquele que recita melhor por ano vai para frente, como imam. Então ali nós não estávamos com qualquer pessoa, estávamos com profetas, desde Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Idris alayhi salam, Shuaib alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, grandes profetas. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua humildade, estava lá de pé também. Quem vai ser o imam? Ali não houve opção de escolha. Jibril disse, tafaddal. Ya Rasulullah, você é imam. O que é que isso demonstra? A superioridade de Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam perante todos os profetas. Atrás de Rasulullah estava como Muqtadim Adam alayhi salam, atrás de Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, atrás de Nuh alayhi salam, outro profeta, atrás do outro profeta, até o último Isa alayhi salam. Todos os profetas estavam lá. Cumpriu o namaz. Depois de lá empreende a viagem celestial. Começam a rasgar os seus.
A viagem celestial não podia ser feita por um camelo, com um burro, uma coisa parecida dessa, não. Tinha que ser uma coisa que nós podemos dizer hoje com lógica burraca, algo feito de eletricidade, de eletrônica, seja lá o que for. Rasga o primeiro céu. Eu não vou falar em pormenores porque já roubei muito tempo para explicar a personalidade do nosso Nabi. Agora a viagem eu vou explicar em poucas palavras. Quando rasga o primeiro céu, chega no primeiro céu e encontra com Adão Islam e é dado boas-vindas. Bem-vindo, meu querido profeta e meu querido filho. Filho por quê? Porque ele é pai de todos os profetas. Toda a humanidade. Ele viu toda a coisa, foi para o segundo, encontrou Nuh alayhi-salam, Isa alayhi-salam, terceiro, quarto, quinto, encontra todos outros profetas, desde o segundo até o sexto, dizem, bem-vindo, meu querido profeta, meu querido irmão. Ao sétimo céu, Ibrahim alayhi-salam encontra-se com ele. Diz, bem-vindo, meu querido profeta e meu querido filho. Porque ele é descendente de Ibrahim alayhi-salam. Depois de visitar esses todos, vai para cima. Chega um momento, acima do sétimo céu, que é Beitul Ma'mur, quando chega lá, o Jibril alayhi-salam trava o buraco. Diz, Ya Rasulullah. Até ali, Jibril era piloto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passageiro. Desde a terra, Jerusalém, até aquele lugar. Se eu daqui para cima já não posso empreender mais essa viagem. Agora tu terás que ir sozinho. E não com esse meio de transporte, porque esse meio de transporte não tem capacidade de entrar naquele espaço onde o trono de Allah, o Rahmat, a luz de Allah é muito mais intensa. Ou seja, a voltagem já não é 220, é 380 volts. E eu não sou preparado para entrar lá dentro. Rasulullah disse, Jibril, tu foste meu companheiro da viagem. E eu não conheço mais ninguém a não ser tu, porque tu é que traz umas revelações. Tu conheces melhor do que eu essas andanças aqui celestiais. Eu não conheço isso, é a primeira vez que estou a ouvir. Vais-me abandonar nessa situação? Como é que eu vou sozinho? Vai-me lá comigo, pá. Vamos lá comigo. Jibril dizia, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, com devido respeito. Eu não posso. Se eu atrever nem passar um fio do meu cabelo, vão virar em cinzas. A intensidade do Nur que está lá em cima, a partir desse espaço, a intensidade do Nur que está é tão intensa, que eu, Jibril, vou me virar em cinzas. Eu não ficar ali, logo à entrada vou me virar em cinza. Por isso não me atrevo a fazer isso. Quando o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ouviu isso, está bom, vamos tentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entra naquela zona. A minha pergunta, se ele fosse um ser humano como nós, como é que ele podia entrar numa zona, numa área onde próprio Jibril não consegue entrar? Como é que podia entrar? Se ele fosse um ser humano. Ali já não era Muhammad com personalidade mundana. Era Muhammad sallallahu alaihi wasallam com personalidade cósmica. Entrou lá dentro. E apanha um meio de transporte chamado Raf, que muitos não falam disso, mas isso está no Hadith. Raf é um meio de transporte de frente do buraco, com mais velocidade, com mais intensidade. Nós hoje, quando vemos nas televisões um foguetão a sair da Terra para a Lua, nós vemos, depois de percorrer certa distância, cerca de 500 e tal quilômetros da Terra para cima, ele desanexa uma cápsula. Essa cápsula cai para o mar ou para qualquer sítio, cai. E o foguetão continua a ir para cima. Chega a outra distância, desconecta outra cápsula. E quando chega na Lua, é somente uma pequena cápsula que chega à Lua. Não é isso, meus irmãos? Por que ele desconecta? Porque naquelas andanças, há zonas onde não há gravidade. Há sítios onde o combustível que ele pôs aqui na Terra para subir até certa distância já não serve. Tem que mudar o outro tipo de combustível. É exatamente isso o buraco não deixou, porque já não tinha capacidade de ir para aquelas andanças, tinha que ser o Raf.
Era outro combustível, outra cápsula e por aí fora. E não havia piloto. Ali o piloto e o passageiro era a mesma pessoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam empreende essa viagem até eu chegar ao trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, muita gente diz, nós vemos aqui no Dunya, nós quando queremos fazer uma viagem para ir visitar um amigo, uma família, e se for muito querida, nós sempre pensamos de levar algo junto com eles para oferecer à nossa família. Compramos presentes, às vezes muito caro, às vezes só tem um valor simbólico. Se nós vemos a nossa tradição africana, que carregamos mandioca, uma galinha, um cabrito, uma ananás, um abacaxi da nossa machamba e levamos lá, mas não é o valor desse produto que vale, é a intenção com que nós levamos para lá. Foi dessa forma que Rasulullah pensou, eu estou a visitar meu Habib, ele convidou-me, eu não posso ir de mãos vazias. Eu não levei nada, e Rasulullah não era uma pessoa com poderes financeiros elevados. Não posso ir de mãos vazias. Ele começou a refletir durante o percurso com um raf-raf. E ele chega a uma conclusão. Vou lhe oferecer, sim senhor. Mas o que, meus irmãos? Quando ele chega ao Arsh, meus irmãos, ele defronta-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ele proveio de nur de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele estava naquela área, porque ele saiu daquela área para vir na terra, para criar o mundo. A primeira coisa que Allah Ta'ala criou foi o meu nur. Ele encontra-se com Allah. Se diz que havia uma cortina, essa cortina abriu-se. Então ele encontra-se nur com nur. A uma luz com outra luz encontra-se. E ele diz, At-tayyatu lillahi wa salawatu at-tayyibat. São palavras, são adjetivos de um nível muito elevado para elogiar, enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala. Ele preferiu esses adjetivos em honra do nosso querido Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ficou satisfeito ao ouvir esses adjetivos. E o que é que ele diz? Wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala ficou tão satisfeito, diz, Salamu alayka. Meus irmãos, é termo presente. Ya ayyuhan nabiyyu é a mesma coisa. Salamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan habib. É a mesma coisa. Não tem diferença. Diz a Rasulullah. Então o que deu? Salamat, paz, bênção, misericórdia para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele deu isso. Mas Rasulullah sallallahu naquele momento estava perante uma autoridade absoluta. Estava perante o Criador. Estava perante o Senhor desse universo. Ele podia pedir aquilo que ele quisesse, podia pedir um palácio em Meca, podia pedir aquilo que ele quisesse, podia pedir um reinado, podia pedir aquilo que quisesse. Ele não pediu nada. Ele disse, Allah, tu estás dando a mim essa paz, esse salamat, somente a mim? E daquelas tuas criaturas, ibadillah, aqueles teus ibad, tuas criaturas, salihin, que são boas pessoas, meu ummat, que está lá embaixo, mesmo ali em cima, ele não foi egoísta. Ele não mostrou ser egoísta. Ele pensou do seu ummat. Enquanto que estava no trono de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, e depois houve outras conversas. A última parte da Surah Baqarah foi revelada lá diretamente. Então há revelações do Corão que vieram através de Jibreel, há outras que vieram direto de Allah subhanahu wa ta'ala. Há um hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, há certas vezes que eu recebo revelações diretamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas bem, não é esse tópico que estamos a falar. Então ali Allah subhanahu wa ta'ala decretou o salat, o namaz,
seria obrigatório a partir daquele dia para todo o ummah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e decretou 50 namazes. E disse, nesses namazes, nessa parte, essa tua oferta, que é a tayyatu lillahi wa salawat, tem que fazer parte. Essa nossa conversa entre dois amados, entre habibs, tem que fazer parte do namaz, seja farz, seja nafil, seja sunnat, seja wajib, seja qualquer namaz, até Yawm al-Qiyamah, este presente que tu me deste, tem que estar lá. Ficou tão querido para Allah subhanahu wa ta'ala, que esse todo presente e a resposta que Allah deu e a reclamação que a Rasulullah fez, ficou patente. Por isso hoje nós, sem a tayyat, o nosso namaz não é completo. E nós dissemos que não podemos fazer Ya Nabi Salamu Alaikum, Ya Rasul Salamu Alaikum, mas enquanto nos nossos namazes, 5 vezes por dia, em cada 2 rakats, nós quando sentamos falamos Assalamu Alaikum Ayyuhan Nabiyu, Assalamu Alaikum Ya Ayyuhan Nabiyu, Assalamu Alaikum Ya Ayyuhan Habib. É a mesma coisa, meus irmãos, nós estamos mandando salam no namaz, e agora quando estamos de pé, ou quando estamos sentados, quando estamos deitados em Moçambique, no Paquistão, na Índia, não podemos fazer Ya Nabi Salam Aleikum. Outros dizem que tem que ir em Madina, estar em frente da cama de Ya Rasulullah Salam Aleikum. Tem somente ali que ele está presente. Meus irmãos, é preciso dar 2 dedos de testa para nós pensarmos que não tem lógica isso. Se nós no namaz diariamente fizermos salam para o nosso Nabi, por que não podemos fazer de outra forma? E antes de terminar, nós todos sabemos quando nós vamos para o cemitério. Estou a falar um cemitério onde estão enterradas pessoas pecadoras como eu. Não Waliullah, não Salihin. Também deve ter Salihin lá. Deve ter Salihin, deve ter Waliullah, deve ter lá. Não posso julgar a todos. Mas a maioria são pecadoras como eu. Somos enterrados lá, que não, há muitos de nós nem namaz fizemos. Mas o que é que nós somos recomendados ao entrar no cemitério? Assalamu alaikum, ya al-kubur. Assalamu alaikum. Salam para vós todos, ó residente das campas. Então nós estamos a mandar esse salam para quem? Para ossadas? Se Rasulullah recomendou mandar salam num cemitério comum, e nós dissemos que é proibido mandar salam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diretamente, seja de Moçambique, seja de Angola, seja de Paquistão, seja de onde for, Ya Rasulullah salamu alaikum, Ya Rasulullah salamu alaikum, Ya Nabi salamu alaikum. Que mal tem isso? Nós no Atayat mandamos 5 vezes por dia, em todos os salatos. Nós, se fizermos na Nawafil, também mandamos salam, porque Allah tornou obrigatório mandar salam ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E ao terminar, meus irmãos, este era o Miraj. E ele ao regressar encontrou com Musa alaihi salam. Musa disse, o que é que o teu Criador te deu? Deu-me 50 namazes. Ela vai dizer que 50 é muito. Eu tenho experiência do meu povo, não vai conseguir. E ele andou até chegar aos 5. Hoje, alhamdulillah, 5 namazes, que não é nada, nem 10 minutos demora cada namaz. Mesmo assim, nós negligenciamos os nossos namazes. Nós não rezamos os nossos namazes. O favor que Allah fez de 50 passar para 5, esse 5 equivale a 50, meus irmãos. Mesmo assim, nós não fizemos. Meus irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois regressa à terra. Ele quando regressa, há um hadith que diz que a cama dele ainda, aquela quentura que ele tinha saído, como se fosse fração de segundos. Como é que isso acontece? Uma viagem empreendida tão longa, isso em circunstâncias normais devia ser muito longa. Mas como é que isso ficou em fração de horas ou minutos, seja lá o que for? Como é que isso é possível? É possível, meus irmãos. Nós, se estudamos a física, aqui eu vou frisar mais para aqueles que estudaram a física, não física da 11ª, 12ª, física básica avançada. Vocês vão ler que aqui na Terra nós temos o campo de gravidade, mas daqui para cima, passado 500 km e tal, deixa de existir gravidade. Já é outro. E indo mais para cima, o tempo torna-se negativo. Como é que se torna negativo? Não vou em pormenor, só vou lhe explicar. Por exemplo, aqui eu hoje tenho 50 anos.
Daqui a 5 anos tenho 55 anos aqui na Terra, não é assim? A lógica, a matemática ensina isso. Daqui a 10 anos tenho 60 anos. Mas naquele espaço que eu cheguei em fração de segundos, devido ao buraco, a velocidade do buraco era acima da velocidade da luz. Quando cheguei naquele espaço, depois de passar do espaço da gravidade, quando chego naquele espaço, ali já não é plus time, é minus time, é tempo negativo. Por exemplo, eu vou viver lá com 50 anos de idade. Passado 10 anos, a minha idade não fica 60, fica 40. Parece absurdo, não é? Mas a ciência explica isso. Então, enquanto que ele estava lá em cima, a visitar o primeiro, segundo, terceiro, sétimo céu, ir até o Arsh, voltar, conversar com Allah, tudo, aqui na Terra estava-se contado tempo positivo, lá estava a ser contado tempo negativo. Então, por isso hoje falamos, no dia de Qiyamah, 1 hora de Qiyamah vai ser quase 10 horas da Terra. O Sol, quando estiver em cima da nossa cabeça, no dia de Qiyamah, 1 hora de lá vai ser quase se fosse um dia de cá. Então, ali era o tempo negativo, aqui era o tempo positivo. Mas esse não é qualquer um que vai compreender, uma pessoa tem que ver bem na física para compreender essa parte. Então foi por isso que o Rasulullah empreendeu essa viagem em no time, em tempo quase zero, quase nada. Foi e voltou. Regressa. Chega em Meca. Ele conta aos seus companheiros, epá, eu tive essa experiência. Os companheiros ficaram assim. Começaram a contar os descrentes. Epá, isso é ilógico, isso não entra na cabeça. Já viste, vocês estão seguindo uma pessoa que não está bem da cabeça, ou isso. Era toda manhã a criticar, a falar mal de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas estavam calados, acreditaram no Rasulullah, logicamente. Eles já tinham fé no Rasulullah, o imã ainda era fresco. Naquele dia, Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, não estava na cidade, tinha saído fora. Quando ele começa a entrar em Meca, os companheiros, os kufarim, os mushriquins, diziam, Abu Bakr, anda cá. Você segue fielmente teu amigo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aceita tudo que ele diz, mas o que aconteceu, o que nós estamos a ouvir hoje, não tem lógica. É pura mentira, isso não entra na cabeça, tu sabes. Nós para ir daqui até Jerusalém, quantos dias leva? Semanas, meses. E ele vem contar-nos que ele foi ontem à noite daqui para Jerusalém, ficou na mesquita de Jerusalém, foi até sétimos céus, passou seus, contou que ele todo e voltou e ainda apanha a cama quente. Como é possível isso? Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu, na altura não era Siddiq, era Hazrat Abu Bakr só. E ele ouviu isso tudo, perguntou-lhe, tá bom, quem contou-te isso? Se eu não ouvi com ninguém, esse mushrik, diz, eu não ouvi com ninguém, eu ouvi com o próprio teu amigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ouvi com o próprio Muhammad. Se tu ouviste da boca do meu amigo Muhammad, diz sim, então eu acredito na palavra dele. Se ouviste de Muhammad, não tem dúvidas nisso. Ela fala a verdade, não há mentira nisso. Quando essa notícia chega a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diz, Muhammad, Abu Bakr Siddiq, aquele que testifica, aquele que certifica a verdade. Foi a partir daí que ele ganhou o título de Siddiq, meus irmãos. Essa é a história do Miraj, embora em pormenores. O que eu quis enaltecer aqui e fazer ver bem, que é uma coisa que na altura não era possível a mente humana aceitar isso. Não era possível. E para nós, hoje, podemos compreender com essa toda tecnologia, com essa toda ciência que nós temos, tinha que se explicar quem era Muhammad para ele poder ter essa coisa. Ele não era um ser humano qualquer. Ele era uma personalidade que dotava de duas personalidades, uma personalidade mundana e cósmica. Então, ele estava tão à vontade aqui na Terra como lá em cima. Ele veio na Terra, cumpriu a sua missão de 23 anos, com a sua estadia tudo de 63 anos na totalidade, deixou o Islã para nós, que até hoje está conosco, intacto assim como está, graças a Allah, e cumpriu a missão e foi-se embora, e continua juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala, porque hoje nós, para ficarmos, para termos certeza que somos muçulmanos,
temos de testemunhar com o nosso calma. Se um descrente aparece e diz, eu quero me converter, ou quero me reverter para o Islã, o que é que nós pedimos ele para fazer? É rezar La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou ashadu an la ilaha illallah, ou ashadu anna Muhammad Rasulullah. É isso, ele torna-se muçulmano. Então, o que é que significa La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Não existe nenhuma deidade digna de ser adorada, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Até aqui está tudo bem. E aqui não tem I. I era Wa. A frase continua. Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. Não é era. Porque se Muhammad não estivesse presente, nós tínhamos que falar Muhammad kana Rasulullah, era profeta de Allah. Mas se ele ainda é, se diz Muhammad Rasulullah, é porque Muhammad ainda hoje está presente. Nós não podemos falar que ele era mensageiro de Allah, ele é mensageiro de Allah, senão nós não podemos converter a ninguém. Tens que acreditar numa pessoa que já morreu, ou que já foi-se embora, que já não existe. Muhammad é mensageiro, era, é e será mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala até o infinito. Meus irmãos, é a noite de Miraj, é a noite de refletir. Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos tawfiq de compreender. Antes de compreender o Miraj, de compreender a personalidade do nosso querido e santificado profeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É uma personalidade cósmica, é uma personalidade real cósmica e temporária que veio aqui para 63 anos, mundana. Cumpriu a missão e foi-se embora. Uma alina al-balag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.